Meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se fazer presente nessa palavra e nos curar, nos trazer alegria por meio daquilo que é o processo que nós estamos enfrentando. Sim, trazer alegria para o processo. Muitas vezes é difícil, irmão. Durante o processo a vida costuma, minha irmã, perder as cores. Mas saiba que está no controle de Deus e Ele prometeu estar com você, não se sinta só. Vamos lá? Vamos para a nossa breve conversa, para a nossa reflexão? Hoje, o texto para a nossa breve reflexão encontra-se na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Já ministrei com vocês, mas o Senhor quer trazer algo a mais no dia de hoje. Vamos lá? Versículo 15. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Graças a Deus, porque vocês antes eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Glória a Deus, eu gosto dessa expressão se tornaram, que é justamente aqui onde mostra aquilo que é a transformação da nossa mente e o nosso arrependimento. Bom, quero contextualizar rapidamente sobre um ponto da carta de Paulo aos Romanos. Ele escreveu justamente não para se justificar, mas para trazer um relato conciso e bem simples daquilo que é a graça de Deus, visto que ele estava sendo acusado justamente disso que relata nesse texto. Que a graça, aquilo que ele estava pregando, dava liberdade para as pessoas continuarem pecando. Não, nós somos salvos por meio da graça, mas também a graça é que nos capacita a realizar a boa obra. Se não fosse assim, o Senhor Jesus não teria dito na oração, que eu mesmo ministrei há pouco, do Pai Nosso: livra-nos de toda a tentação, ou de todo o mal, ou do maligno, como está em algumas versões. Porque a graça, ela quer continuar atuando em nós justamente para nos manter livre daquilo que nos tornou escravos anteriormente. E mediante a isso eu quero fazer as aplicações pertinentes daquilo que se refere a esse texto. Fala, pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. É necessário esse sentimento de liberdade, irmãos, para que venhamos a desempenhar o papel, ou seja, o propósito para o que o Senhor nos cumpriu. Na libertação, meu irmão, acontece uma transferência de senhorio, é isso que acontece. Na antiga aliança, que foi estabelecida em Abraão, e depois dada a lei por meio de Moisés, ela nos ensinava um comportamento, mas com a nova aliança em Jesus Cristo foi estabelecida uma nova lei que se cumpre justamente naqueles dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao Senhor e ao próximo como a nós mesmos. Nós mostramos amor ao Senhor, nós mostramos abraço e gratidão a Cristo por tudo que Ele fez para nós, como quando nós abraçamos o irmão, quando nós entendemos esse amor. E para nós abraçarmos o irmão, nós passamos por um processo de cura interior. Por quê? Porque para amar o próximo, nós devemos amar nós mesmos. Muitas pessoas não conseguem amar a si mesmo. Como que você sabe disso, Alisson? Porque continuam pecando. O pecado é um ato de ódio a si mesmo, irmão. Quem peca assume uma dívida contra o tempo. E ali na libertação houve uma transferência de senhorio. Estamos sobre o poder de Cristo. Quero ler com vocês o que aconteceu dentro do nosso coração quando nós aceitamos o Senhor Jesus, relatado no Antigo Testamento. Ezequiel, capítulo 11, versículo 19, fala: eu lhes darei um coração novo e uma nova mente. Tirarei deles o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração humano, obediente. Assim eles cumprirão as minhas leis e obedecerão fielmente a todos os meus mandamentos. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Há uma questão bem peculiar que eu quero me apegar, irmão. Lhes darei um coração humano e outras versões de carne. E o que tem faltado no mundo, meu irmão? Hoje em dia, se não fosse
humanidade. E eu posso afirmar categoricamente para vocês, irmão, categoricamente para vocês, meus irmãos, eu leio os comentários e, logicamente, toda a palavra que eu venho, eu sei pelo que vocês estão passando, porque eu passei. Eu me senti sozinho no meu deserto, me senti rejeitado por Deus muitas vezes, não poucas vezes, irmão. Eu pensei, eu que estou pregando para vocês sobre o Deus vivo e verdadeiro, que Deus não existia, que a promessa era coisa da minha cabeça. Mas hoje ainda prego para vocês, depois de muito tempo, a respeito disso. Por quê, irmão? Porque quem anda com Deus, convicções tomam conta do coração. E é o Espírito Santo que nos dá essa convicção, mas ele não ainda, ele precisa fazer uma limpeza anterior para que nós não venhamos a sangrar, para que nós venhamos a ser humanos nas nossas relações, para que nós possamos acolher. É um momento de cura, é um momento de restauração. Então devemos pecar? Paulo fala, não. Por quê? Porque é o pecado justamente que faz a separação entre nós e Deus, e fazendo a separação entre nós e Deus, irmãos, nós automaticamente nos tornaríamos soberbos e arrogantes, e escravos do nosso próprio ego e do nosso próprio orgulho, e não nos importaremos com as outras pessoas. É para que nós não venhamos sangrar. Esse momento é um momento de introspecção, sabe, de internalização, é um momento a qual nós devemos voltar para dentro de nós mesmos, irmãos, em oração, e usar a graça justamente para limpar. Depois que a limpeza é feita e o Espírito Santo habita em nós, irmãos, acredite, é uma transformação extraordinária. É algo que você não vai querer trocar por nada. Acredite, eu serei o Deus deles. Você entenderá que o Senhor é Deus. Nós entenderemos que o Senhor é Deus. Paulo continua falando, vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Ele diz claro que não no primeiro versículo, mas ele mostra claramente o que Cristo fez por nós. Antes estávamos escravos do pecado, irmão, e provavelmente nem teríamos a opção de escolher a Cristo, mas não. Deus nos devolve o livre-arbítrio. Sabe, a liberdade de escolher é o que nos torna diferente. Eu quero repetir, é a liberdade de escolher entre o bem e o mal é que nos torna diferente. A liberdade de escolha nos foi dada justamente pela morte de Cristo na cruz. Sem a cruz de Cristo, nós nos enfraquecemos. Olha, podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, mas podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida. Esse contexto de escravidão, eu já expliquei outras vezes, era bastante relatado, era uma analogia a qual eles faziam, porque era algo que acontecia muito, a relação do seu senhorio com o seu senhor naquela época. Existia escravos, e não era só como aconteceu no Brasil no ano de 1920, 1930, que era a escravatura negra. Não, lá eram escravos de qualquer forma. A pessoa que se endividava, ela doava a própria vida e se tornava escravo do seu senhor, ou seja, se tornava um senhor. Nós vemos isso no caso de 2 Reis, capítulo 4, a qual o profeta Eliseu chega para aquela mulher e pede para ela colocar a vasilha no azeite. Era para ela pagar as dívidas dela, para que os filhos dela não fossem tomados como escravos. E o Senhor Jesus, o sangue dele pagou a nossa dívida, e ele é o nosso Redentor. O Redentor significa isso, aquele que pagou uma dívida. Mas automaticamente nós nos tornamos escravos dele. Agora, em Cristo, irmãos, somente em Cristo nós temos liberdade para escolher. Olha o que diz em Deuteronômio. Quero ler com vocês, capítulo 11, nós vamos ler do versículo 26 ao 28. Quero ler esse, que é alguns termos da antiga aliança. Diz o seguinte, a palavra: E Moisés disse ao povo, hoje vou deixar que vocês escolham. Olha o que Moisés está falando. Hoje vou deixar que vocês escolham, se querem bênção ou maldição. Vocês receberão a bênção se obedecerem às leis do Senhor, nosso Deus, que estou dando hoje a vocês. Ou receberão maldição, se não obedecerem às suas leis. Mas se rejeitaram os seus mandamentos, que eu lhes estou lhe dando hoje, em adorarem outros deuses que vocês não conheciam. É justamente a questão da idolatria que o Senhor condena, irmão. O Senhor tem um problema com a autodependência, meu irmão, com o autossuficiente, com aquele que não depende dele, que caracteriza justamente a arrogância. Antes, irmão, e aqui nós precisamos colocar em pensamento,
chegamos ao estado que estávamos, e eu sei que muitas pessoas chegam a Jesus Cristo querendo resolver os seus problemas todos, por causa de uma dor, e essa dor, você pode ter certeza, é consequência de uma escolha, não tem como fugir disso, a palavra nos aponta. Por mais que nós não venhamos a querer assumir essa responsabilidade, tenho plena convicção que é um plantio, uma colheita maldita justamente de uma escolha ruim que nós tivemos. Logicamente, nem tudo que acontece de ruim conosco, meu irmão, é fruto do pecado. Pode ser fruto da obediência a Deus, mas aí Deus não se responsabiliza por nos guardar. Ele usa isso justamente como a limpeza, como o aperfeiçoamento do santo. Mas na nossa liberdade de escolher, encontramos ruína, que é o que Paulo fala, conduz à morte ou ruína. Mas podemos escolher a Cristo, irmão, e ser escravos deles, ou seja, colocar ele como Senhor. Nós temos todos os benefícios de bênção que a própria palavra nos garante, e ele vela para que a sua palavra se cumpra. Então entendemos isso, irmão, e nos tornamos, no princípio, irmão, pode parecer chato, pode parecer, maçante, pode parecer, mas traz bastante disciplina e traz bastante determinação. Posso falar isso pela minha própria vida. Um homem honrado e uma mulher honrada é um homem disciplinado, uma mulher disciplinada, uma mulher determinada, um homem determinado, um homem focado, uma homem focada, que está construindo o seu futuro porque sabe que Deus tem algo muito melhor para nós, mas é lá na frente. E aí nesse momento vai entrar o quê? A paciência de obedecer. O nosso coração, irmão, quer resultado rápido. Nós queremos ver a colheita porque estamos vivendo uma dor de algo que nós escolhemos e queremos ver os resultados rápidos. E por isso vem a frustração, por isso vem a decepção e a vontade de desistir. É por esse motivo de querer resultado rápido, imediato. Eu vejo isso lá na academia, irmão. As pessoas começam a treinar, logo você vê que elas não obtêm o resultado da musculatura, da performance, e a maioria lá não está pela saúde, pelos benefícios que a academia dá, tá? Justamente pela aparência externa. Nós já percebemos isso imputado pelas conversas que temos. Quando não conseguem, o que fazem, irmão? Vão para os esteroides, vão para aquilo. E outros desistem, irmão, porque preferem não se submeter. E aí se entregam à vida de comer e não cuidam do seu próprio corpo. Agora, mas se nós não amarmos a vida aqui agora, por que o Senhor nos daria outra vida? Não é verdade? Estamos no tempo, irmão, justamente a qual nós estamos construindo um futuro eterno. Precisamos pensar que as nossas atitudes não deram certo. E isso é humildade. Entregar na mão do Senhor. Reconhecer que sem Ele não podemos fazer nada. A graça que nos salvou e nos libertou é a graça que nos capacita justamente a ter paciência, frutificar o amor para que venhamos experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Agora, a vontade é de Deus, os planos são de Deus, as promessas são de Deus. Então deixa que Ele faça, irmão. Deixa que Ele faça, meu irmão. Estou pregando aqui para pessoas impacientes. Estou pregando aqui para pessoas que têm pensado em desistir, porque não viram resultados no seu tempo. Estou pregando aqui para pessoas a qual tem pensado justamente que Deus não existe, porque não houve resultado, porque não alcançou a vitória. Meu irmão, para se erguer altares, é necessário sacrifício, sem dor, sem ganho, sem cruz, sem glória. Suporta o processo, vai ter milagre, acalma. Olha, no versículo 17 diz: graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração ao ensino que lhes transmitimos. Entende a palavra ensino? Aprendizado? Nós não sabíamos fazer antes, sabíamos? Precisamos aprender, irmão. Agora precisamos entender que já não somos mais escravos. Alisson, mas eu continuo pecando, e é natural, irmão. Quero te falar que é natural. Não deveria, mas é natural. Descansa o coração. E vai tentando diminuir, irmão. A questão é focar na evolução, porque quando você foca na solução, que é Jesus Cristo, foca no alvo, que é Jesus, o pecado paulatinamente, Deus vai tirando. E aí já não existirá mais nem culpa, nem medo e nem condenação. Agora coloca a alma na nova realidade, coloca a alma na cura, coloca a alma naquilo que o Senhor tem te produzido, tem te colocado. Sabe, coloca a alma no propósito.
Coloca a alma, o coração, irmão. Olha o que Paulo fala, ó. Agora, ainda, ó, olha o que ele fala. Agora vocês obedecem de todo o coração. De todo o coração é pensamento e sentimento, irmão. Você sente vontade já de obedecer à lei? Você já tem, sabe, o pensamento desejoso? Se não, irmão, é porque você está no processo. E a impaciência só mostra que você não está pronto para receber a vitória. Esse é um indício muito forte, minha irmã. Então coloca a alma naquilo que está fazendo para o Senhor. Coloca o coração, coloca todo o vigor. Esse é o segredo de colocar a alma naquilo que é o propósito, irmão. Se você não tem vontade, se você não pensa nisso, a sua mente não trabalha, o processo ainda se faz necessário. Confia no processo, ele vai te levar a esse lugar. Olha o que a palavra diz em Deuteronômio, quero ler com vocês agora o capítulo 30. Vou ler o versículo 8, 9 e 14, para vocês entenderem. Fala assim, ó: e vocês obedecerão de novo a Deus, o Senhor, e cumprirão todos os seus mandamentos que hoje estou dando a vocês. Então Deus os abençoará em tudo que fizerem, e lhes dará muitos filhos. Está falando do legado, da herança, muitos animais e boas colheitas. Deus novamente terá prazer em fazê-los prosperar, como fez com seus antepassados. Vocês percebem, irmão, o que Deus está falando? Ó, e os abençoará de novo, sabe? Olha, e cumprirão e vocês cumprirão todos os seus mandamentos. Está falando justamente de um prazer. Agora, muitas pessoas pensam que o fardo do Senhor é pesado. Irmão, não podemos comprar o Senhor se nós orarmos mais, se nós jejuarmos mais. Não acontecerá um aceleramento no processo. O Senhor não se compra. Nós não podemos mover. É paulatinamente. Agora, também não devemos deixar de fazer. É fazer com um coração sincero, um coração fervoroso, com um coração que deseja, que tem desejo. Salmos 37, versículo 4: deleita-te no Senhor e agradará, e Ele concederá os desejos do seu coração. É um desejo, é algo que é colocado dentro de nós e vem paulatinamente. Por quê, irmão? Porque nós percebemos o crescimento da força mental, espiritual e até mesmo do nosso corpo. E todas as nossas realidades se transformam. No versículo 14 ele fala: pelo contrário, os mandamentos que estão aqui com vocês hoje, que vocês guardam e podem recitá-lo e devem cumpri-lo. Quer ver? Deixa eu ler na versão viva. Fala assim, ó. Versículo 14, fala assim, ó: pois esta palavra está bem perto de vocês, está em seus lábios e em seus corações, de maneira que vocês podem muito bem lhe obedecer. E não é pesado, não é pesado, não é um fardo pesado. Se é pesado, se não combina com o Salvador. E eu quero partir para o final, porque fala assim, ó: estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Eu, por exemplo, meu irmão, tive que trocar, é uma troca. Troquei as drogas pela pregação, troquei a mentira pela verdade, troquei ruína e morte por fazer justiça. Então, assim, somente assim, irmão, estaremos sobre o poder de Cristo. Agora, muitas pessoas querem ficar no conforto. Você acha mesmo que se Cristo te libertar completamente, nós não voltaríamos se não praticarmos as boas obras? Somente assim, irmãos, nós estaremos livres. É uma escolha, e para cada escolha, uma renúncia. Não podemos, sabe, a cabeça vazia, a oficina do diabo, não tem como fugir disso. Então, olha o que Paulo fala: estão livres da escravidão do pecado e se tornaram, aqui o arrependimento, é aqui que mostramos, que ele fala em Atos capítulo 26, versículo 20, se eu não me engano, que nós mostramos o nosso arrependimento para Deus justamente porque praticamos as boas obras, não porque compramos, mas porque queremos justamente contribuir com o seu reino, demonstrando gratidão. E ele fala assim, ó, eu quero ler com vocês 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24. Ele carregou pessoalmente o fardo dos nossos pecados em seu próprio corpo, quando morreu na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos daqui em diante uma vida santa, pois os seus ferimentos curaram os nossos. E aqui entendemos completamente o sentido daquilo que o Senhor Jesus disse em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus
e a sua justiça, e então, somente então, as demais coisas vos serão acrescentadas. Gostaria de deixar essa palavra com os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.